Oi, meu nome é Ana Carolina, eu sou do terceiro semestre de Pedagogia e o meu grupo vai apresentar sobre o Conhecer-se na Educação Infantil. Bom, conhecer-se da descrição da BNCC. Construir-se identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados e interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Ou seja, quando a criança ela começa a se conhecer, ela constrói a sua identidade pessoal, social e cultural, formando uma imagem positiva de si e dos seus grupos de pertencimento nas interações vivenciadas no ambiente escolar e no contexto familiar. Porque o conhecer-se, ele não está presente só nele, ele está presente em todos os outros direitos também. Porque para a criança participar, para a criança brincar, ela precisa se conhecer e conhecer o outro também para poder ter uma relação boa. O que é? Aí a gente colocou ali que ele é o sexto direito de aprendizagem. A criança começa a conhecer-se e constrói a identidade pessoal, social e cultural. O direito de conhecer-se deve ser aplicado desde cedo, ainda nos bebês. E ele forma, quando a criança ela desenvolve o conhecer-se, que é muito importante, porque isso vai ajudar ela também na vida futura. Porque é ali que ela vai desenvolver a sua identidade e e vai ter interação no ambiente escolar, familiar, social, enfim. Aí a importância dele. Bom, depois que a criança ela consegue atingir esse direito, ela vai se tornar um ser questionador, observador, ela vai ser capaz de levantar hipótese. Por quê? Porque aí ela já vai ter se conhecido e vai ter conhecido o ponto de vista de todo mundo também. Então ela vai, a partir disso, conseguir julgar ideias, enfim, e tudo mais. Sendo assim, né, é essencial seguir os direitos de aprendizagem, porque eles transformam as crianças em seres humanos conscientes e independentes, capazes de escolher o que é melhor para si. E aqui é um vídeo que não vai dar para passar aqui, a gente vai mandar para a professora, e nele está falando dos campos de experiência dentro do conhecer-se, que é o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, e traços, sons, cores e formas, espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. Nesse vídeo, que a gente vai mandar para a professora, ele está explicadinho melhor os campos de experiência dentro do conhecer-se. Meu nome é Ana Carolina, eu sou do segundo semestre de Pedagogia e eu vou falar sobre como o conhecer-se reflete no desenvolvimento da criança. O conhecer-se reflete positivamente na vida da criança, na formação da sua identidade individual e social. Assim, ela tem a possibilidade de desenvolver autonomia, respeito, conhecimento da diferença, socialização, segurança emocional e cultural. Então, com esse direito de aprendizagem, a criança aprende a viver em sociedade, aprende sobre respeito, sobre as diferenças, e isso agrega positivamente na vida dela quando ela crescer e para a sua formação acadêmica. E aí eu trouxe essa frase de Vygotsky, que através dos outros nós tornamos nós mesmos. Então ela vai refletir sobre como a criança vai aprender que ela é um ser da sociedade e isso reflete a vida dela inteira. A partir do momento que você está no meio de uma sociedade, você faz parte daquilo. E daí é com os outros que nós aprendemos. Então a gente aprende sobre a inclusão, as diferenças e o respeito em si. Eu sou a Jennifer, sou aluna do segundo semestre de Pedagogia do Departamento da Unipar. E a gente está falando sobre conhecer-se na educação infantil. E eu vou trazer um pouquinho sobre as consequências negativas. Quando a gente fala em consequências negativas, a gente está falando de tudo que a criança não aprende. Então, já que no conhecer-se a criança vai trabalhar o seu lugar, como ela se vê, como o mundo vê ela, se você não trabalha isso, a criança pode se desenvolver de forma mais fechada. Mas o que isso significa? Significa que tudo que a gente trabalha com a criança no conhecer-se é tanto interno quanto externo. Tanto que ela pode, quanto que podem com ela. Se a gente não traz essa perspectiva para a criança, ela pode se ver em um lugar onde ela não entende qual é o seu papel. Por isso que é tão importante a gente trabalhar isso.
E por que a educação infantil? Porque a educação infantil, ela tem várias novidades acontecendo em volta dela e ela precisa administrar tudo isso. E ela saber como fazer ou por onde fazer vai auxiliar e vai ajudar no desenvolvimento, porque vai ser uma área que ela vai trabalhar em vários momentos da sua vida. Ele não vai acabar na educação infantil, ele só vai ter início na educação infantil. Duas imagens, uma é um vídeo, na verdade, de um aluno se olhando no espelho. É a primeira vez que ele tem contato com o espelho e é uma coisa muito simples. É um espelho que a gente costuma ter em casa, porém eles não têm essa curiosidade de irem sozinhos olhar de primeira. E aqui ele não foi estimulado nem nada, só que está sendo trabalhado com eles nesse contexto sobre as partes do corpo. Mão, pé, tudo de forma muito lúdica, porque se tratando da educação infantil. Nesse caso, quando ele olha para o espelho, ele começa a fazer vários movimentos com a boca, porque ele entende que o que ele faz, o espelho repete. O que é muito interessante, porque aí ele consegue se ver em um contexto. O que eu faço reflete em mim. E essa foi a primeira experiência dele. E a gente vê que a cada dia ele desenvolve um pouco mais essa consciência de que se ele se olha no espelho e levanta os braços, o espelho levanta e tudo mais. A segunda imagem está sendo trabalhado com as crianças, eles são da mesma idade, sendo trabalhado com eles o espelho também, só que de uma forma diferente. Eles já foram apresentados ao espelho, porém agora a professora colocou um espelho atrás deles, e aí eles têm que se olhar no espelho e desenhar o que eles veem na parede. O contorno, ela ajudou eles a fazer, porque a intenção é desenhar o que eles veem, rosto e corpo. Então tem outros casos, exemplos das crianças, que a gente não trouxe foto por conta do rosto e tudo mais, mas em que a criança vai desenhar, vai mudar o formato do corpinho dela, porque ela não se vê daquele jeito, que ela faz um olho maior, um olho menor, porque como ela está se vendo no espelho. A Gabriela Maia, sou do segundo ano do curso de Pedagogia, e vim falar sobre a referência do livro Trilha de Aprendizagem. O terceiro, quarto e quinto parágrafos tratam da educação infantil, as interações e brincadeiras como importância. Enquanto contamos ou lemos uma história, as crianças ouvem, mas também imaginam e pensam, comparam, observam o nosso tom de voz, a maneira como nos relacionamos, como tratamos as outras crianças e como cuidamos dos vivos. E percebem o nosso interesse e entusiasmo. As crianças aprendem enquanto vivem em convívio. Essa aprendizagem acontece em diferentes momentos da rotina da casa, entre atividades que envolvem interação, brincadeiras, trava-línguas, adivinhas, contar livros, resgate das histórias da família e delas próprias. Existem brincadeiras tradicionais, antigas, mas muito interessantes e legais, como morto-vivo, cabo cego, queimado. Há também os jogos de construção que estimulam o desenvolvimento e são divertidos. É muito importante ler diariamente para bebês e crianças, contar histórias, fábulas, cantar músicas engraçadas ou criar paródias. Para crianças de 5, 6 anos, pode-se pensar em livros informativos, sem enredo narrativo. Um livro sobre um animal, seja ele doméstico, silvestre, selvagem e extinção. Através das imagens, a criança lê, interpreta o texto, começa desde cedo a construir seu conhecimento de maneira lúdica e espontânea e canalizar pensamentos e sentimentos sobre o texto lido. O grande desafio é aprender a pensar desde a infância. Então, desde muito cedo, devemos proporcionar às crianças condições para que possamos desenvolver capacidades de leitores autônomos e críticos. Os livros-álbum são excelentes para essa competência e habilidade. Oi, eu sou a Cíntia, eu estou no segundo semestre de Pedagogia. Estamos falando sobre conhecer a educação infantil e eu vou falar um pouco sobre o papel dos pais. Situações de aprendizagem que buscam o desenvolvimento emocional e intelectual saudável das crianças devem fazer parte da infância. Por meio dessas situações, elas podem adquirir um repertório de atitudes que favorecem o equilíbrio e o bem-estar delas, que são essenciais para serem e viverem a realidade dinâmica, que é o que, a nossa vida, o cotidiano, que é incerto e inconstante do mundo que se aplica a elas. Os pais, eles têm que atuar nessa parte de conhecer-se e duas coisas fundamentais. Eles têm que incentivar as crianças a falarem sobre si e sobre o que elas sentem.
Então, ela tem que falar sobre os sentimentos dela, sobre como foi o dia, como ela se sentiu durante o dia, se ela ficou triste, se ela ficou feliz. É um papel fundamental. E também é retomar em casa os jogos e as brincadeiras que foram vivenciados em sala de aula. Então, se teve alguma música, alguma atividade, é bom retomar em casa para que isso fixe mais na cabeça delas e elas tenham um aprendizado mais amplo e conciso do que foi passado. Agora eu vou falar um pouco sobre a entrevista que nós fizemos com 6 profissionais da área, né, de pedagogia, e as perguntas foram as seguintes. Nós fizemos 3 perguntas para as professoras. No seu ponto de vista profissional, qual a importância do exercício da educação infantil? A segunda pergunta, na sua opinião, como esse direito de aprendizagem reflete no desenvolvimento individual e social da criança? E a terceira é como podemos praticar esse direito de aprendizagem dentro do cotidiano escolar. Agora vou apresentar as entrevistadas. Beatriz Indiane, psicóloga escolar, formada em psicologia. Gabriela Lopes dos Santos Sainz, professora de educação infantil, licenciatura em pedagogia e especialização em educação infantil. Fernanda Moura Neves, orientadora pedagógica, formada em pedagogia e psicopedagogia. E Janaína Lobato, professora de educação infantil, formada em pedagogia também. A Beatriz Indiane respondeu que da importância, né? É de extrema importância, visto que a construção da identidade acontece na primeira infância, ou seja, nos primeiros 5 anos de vida. Na segunda pergunta, reflete diretamente para um desenvolvimento integral, social e emocional saudável, é um direito que vai colaborar para que a criança desenvolva uma imagem positiva de si e de seu grupo social, como a gente falou, a partir do conhecer-se, do se conhecer-se, ela vai conseguir interagir e conhecer o próximo. E a terceira pergunta, dentro do cotidiano escolar, é possível praticar esse direito em grandes partes das atividades, principalmente nas atividades sobre gostos e preferências, história de vida, consciência corporal, etc. A Gabriela respondeu a segunda pergunta. Crianças com formação da consciência de si e do outro desenvolvem mais empatia, valor imprescindível na educação. A terceira pergunta, através de projetos como histórias, músicas, fantoches que envolvam a criança para saber de forma lúdica e significativa. Forma lúdica para chamar mais a atenção da criança e ter um significado para ela, então não adianta trazer uma atividade que para ela não vai fazer muito sentido. A Fernanda, realmente, preparando a criança para os diversos desafios da vida. A Janaína, eu trabalho com ela, é a professora que eu auxilio, e ela falou, respondeu isso, e é verdade, né, porque às vezes uma criança não se sente bem sendo contrariada, mas isso vai acontecer o resto da vida. Então, ela se conhecendo, ela conhecendo os seus sentimentos, como lidar com isso, vai ajudar para diversos momentos. E na terceira pergunta, através de brincadeiras, jogos de regras, apresentando e vivenciando situações com interação com o outro, seu desenvolvimento em cada fase da vida. Então, dá para ver nessas entrevistas que todas têm um ponto de vista próprio, porém todos se encaixam, né? Então, algumas coisas que um falou, outro não falou, e tudo isso favorece a criança. A Fernanda respondeu. Segundo a BNCC, quando a criança começa a conhecer-se, ela constrói sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento. A construção da identidade e a formação social acontecem nos primeiros anos de vida das crianças e depende das experiências que elas terão ao participar das propostas educativas, das interações de qualidade e nas relações com adultos que ofereçam afeto, acolhimento, carinho e segurança emocional. Na segunda pergunta, o conhecer-se, assim como os outros direitos de aprendizagem, serve justamente para garantir as condições necessárias para que os alunos estimulem o seu intelecto
e valores enquanto cidadãos, a fim de que atribuem significado sobre si e a sociedade. E a Janaína Lobato respondeu: a importância do desenvolvimento da criança como um todo devido ao convívio social com outras crianças com culturas diferentes socializando nesse ambiente. A criança aprende com conceitos e condutas que levam para a vida toda. Na segunda pergunta, sempre de maneira positiva e construtiva, pois a convivência social nos fortalece individual e coletivamente, preparando a criança para os diversos desafios da vida. Nas perguntas, eu trouxe a professora Ana Luísa. Ela é professora, atualmente ela trabalha na educação infantil de Tremembé. A primeira pergunta foi: na sua opinião profissional, qual a importância do conhecer-se na educação infantil? Ela responde que para que a criança construa sua identidade pessoal, social e cultural, construindo uma imagem positiva de si e do grupo a qual pertence. A segunda pergunta foi: na sua opinião, como esse direito de aprendizagem reflete no desenvolvimento individual e social da criança? Quando apresentada ao mundo social, a criança tem possibilidades de escolha e inicia o processo de preferência, construindo a autonomia para realizar essas escolhas e optar por elas, etapa fundamental para o desenvolvimento social e individual. E a terceira pergunta foi: como podemos praticar esse direito de aprendizagem dentro do cotidiano escolar? Ela responde que, proporcionando momentos prazerosos para que a criança aprenda com diversão, conhecendo a si mesma e ao outro através de brincadeiras de espelho, de imitação, nomear as partes do corpo, trocar de roupas e calçados, cuidar da higiene, brincadeiras afetivas, entre muitas outras possibilidades, de acordo com a idade de cada turma. E a outra entrevistada que eu trago é a Maristela Machado. Ela é professora, mas atua hoje como coordenadora também na rede municipal de Tremembé. E a primeira pergunta foi: no seu ponto de vista profissional, qual a importância do conhecer-se na educação infantil? Ela diz que a criança precisa se conhecer e entender que faz parte de uma família, de um grupo social e do mundo. Ela precisa se entender como indivíduo, o qual precisa ser cuidado, protegido, orientado e amado. Lembrando que tudo tem foco na educação infantil, então essa pesquisa foi feita dentro da educação infantil, profissionais da educação infantil. A segunda pergunta é: na sua opinião, como esse direito de aprendizagem reflete no desenvolvimento individual e social da criança? Quando garantimos os direitos de aprendizagem da criança, ela inicia um novo ciclo em sua vida. Serão momentos de crescimento, evolução física e emocional que mudarão muitos aspectos em sua vida. É tão importante quanto a escola, é também a participação da família, pois é ela quem dará o suporte até a criança crescer. E a terceira pergunta foi: como podemos praticar esse direito de aprendizagem dentro do cotidiano escolar? Desde os planejamentos individuais, levando as particularidades de cada aluno, planejando as aulas antecipadamente, inclusive os materiais necessários, garantindo a socialização e o bem-estar do aluno. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as brincadeiras e atividades voltadas para a educação infantil, utilizando músicas. A música, ela é muito atrativa para as crianças e faz com que elas tenham mais vontade e incentivo para realizar a atividade. Para conhecer o corpo, a gente separou algumas músicas que são interessantes também para fazer brincadeiras, que é Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, onde as crianças conhecem as partes básicas do corpo, que elas usam bastante diariamente. Minha boneca de laço também trabalha bastante as partes do corpo, estátua e os meus dedinhos, para elas aprenderem sobre todos os nossos 10 dedos. Preparamos uma dinâmica para a sala, porém vai ser realizada presencialmente com todas as alunas. Então agradeço pela atenção e é isso.